Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhes der ouvidos, aumentará seu conhecimento. E quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Esse é o início do livro de Provérbios e você é muito bem-vindo ao Encontro com a Palavra, o estudo mais importante do mundo, porque é o estudo do livro mais importante do mundo, a Bíblia. Nosso estudo já nos trouxe a parte dos livros poéticos escrita pelo rei Salomão. Há 5 livros poéticos: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos dos Cânticos de Salomão. Jó é uma mensagem de Deus para os corações feridos do seu povo, para quando eles estiverem sofrendo. O livro de Salmos é uma mensagem de Deus para o homem interior, para quando o povo estiver adorando. Agora que estudaremos os livros escritos por Salomão, veremos que Deus ainda está se dirigindo ao homem interior ou ao coração do seu povo. O livro de Provérbios é uma mensagem de Deus para o coração do homem quando ele enfrenta todas as pressões do dia a dia. O livro de Provérbios visa dar a sabedoria prática para todos os relacionamentos da vida do homem. Tecnicamente, Salomão não escreveu todos esses provérbios. Ele escreveu alguns e compilou outros que tinham sido escritos por homens sábios do reino de Israel. O livro de Provérbios está assim organizado. Os primeiros 9 capítulos falam sobre o propósito do livro. Juntos eles formam um ensaio sobre sabedoria. Do capítulo 10 até o capítulo 22, versículo 17, temos os provérbios de Salomão referentes ao comportamento apropriado em diversas áreas da vida. A partir do capítulo 22, versículo 17, até o capítulo 24, versículo 34, encontramos os provérbios de sabedoria, que podem ter sido escritos por outros autores. Os capítulos 25 até 29 são os provérbios de Salomão compilados pelos sábios de Ezequias. O capítulo 30 se refere aos provérbios de Agur, e o 31 aos provérbios do rei Lemuel, ensinados por sua mãe. Portanto, nem todos os provérbios do livro de Provérbios são escritos por Salomão, mas todos eles são conhecidos como provérbios de Salomão. De acordo com 1 Reis 4, 31 e 32, Salomão escreveu 3.000 provérbios e 1.005 cânticos. No livro de Provérbios há menos de 1.000 dos seus provérbios e nos livros poéticos temos apenas um dos seus cânticos. O livro de Provérbios pode ser definido desta maneira. Do capítulo 1 ao 10, Provérbios para os jovens. Do capítulo 11 ao 20, Provérbios para todos os homens. E nos capítulos 21 a 31, Provérbios para os governadores. Quando estudamos esses provérbios de sabedoria, não podemos evitar a pergunta: como Salomão, que errou tanto, pôde ser o autor deste livro, hein? Há várias respostas. A sabedoria desses provérbios não depende se o autor as aplicou ou não na sua própria vida. Eles chegaram até nós através da inspiração de Deus. Além disso, os provérbios, o Salmo 27 e o livro de Eclesiastes foram sermões de Salomão para os jovens de Israel com uma mensagem: não façam o que eu fiz. Aprendam com a minha experiência. A experiência não é o único professor que temos, embora seja o mais convincente. Você não precisa aprender com sua própria experiência. Você pode aprender com os meus erros. Assim disse Salomão. Outra resposta a essa pergunta é que Salomão foi um filósofo, o que significa que ele amava o conhecimento. As pessoas que amam o conhecimento nem sempre aplicam tudo o que sabem. Na introdução do livro de Provérbios, Salomão diz que escreveu os provérbios para que o povo soubesse como viver. Lembre-se que, de acordo com Moisés, em Deuteronômio 8 e 3, a Bíblia nos foi dada para que saibamos como viver.
Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. É assim que o homem vive. Moisés diz que tudo que os filhos de Israel viveram no deserto serviu para isso, para que eles aprendessem a viver. Porque o homem vive na obediência à palavra de Deus. Isso significa que a palavra de Deus tem tudo a ver com a vida e que a vida tem tudo a ver com a palavra de Deus. Quanto mais você conhecer as Escrituras, mais você entenderá a vida. Quanto maior sua experiência de vida, mais revelação da palavra de Deus você terá. Isso se aplica principalmente ao livro de Provérbios. Salomão disse que o propósito ao escrever esse livro era para que o povo de Deus soubesse como viver, para que o sábio se tornasse mais sábio e o forte se tornasse líder. Salomão também disse que estava dirigindo esses provérbios especialmente aos jovens. Ele queria alertar os jovens quanto às tentações que eles enfrentariam. Por isso, os jovens devem ler o livro de Provérbios todos os dias. Como esse livro tem 31 capítulos, eles podem usar o livro de Provérbios como seu calendário. E assim, cada capítulo corresponderá ao respectivo dia do mês. Há muitos provérbios neste livro. Não vamos considerar todos eles, mas eu gostaria de comentar alguns que, na minha opinião, são os mais importantes. Estudamos alguns salmos que considero os mais importantes para que você tivesse uma ideia de como estudar os outros salmos. O estudo serviu para despertar seu interesse e dar condições a você de estudar o livro de Salmos sozinho. Usando a mesma estratégia agora, comentarei alguns provérbios importantes. Depois de estudar esses provérbios conosco, espero que você esteja preparado e inspirado para estudar todos os provérbios do livro de Provérbios. Depois dessa introdução, Salomão, em outras palavras, disse o seguinte: Eu gostaria que vocês aprendessem que a maneira mais sábia de viver é fazer o que é certo. Mas se não fizerem isso, aprenderão o que é certo depois de experimentarem o amargo resultado das escolhas que fizeram e todo o horror do caminho que escolheram. Essa frase poderia ser um resumo da vida de Salomão. Salomão sabia que tinha errado. Mas o que ele está dizendo logo no início do livro de Provérbios é que uma das maneiras de ser sábio é através do erro. Eu sempre cito Robert Louis Stevenson, que disse: cedo ou tarde todo homem se sentará para o seu banquete de consequências. Outra maneira de adquirir sabedoria é através das consequências dos nossos erros. Quando experimentamos todo o horror do caminho que escolhemos, adquirimos uma sabedoria preciosa. Às vezes, os pais tiram dos filhos a oportunidade de aprenderem através de suas próprias experiências. Quando os filhos estão prestes a se sentarem para o seu banquete de consequências e experimentarem todo o horror do caminho que escolheram, os pais se apressam em tirá-los daquela situação. Dessa forma, eles também tiram dos filhos a oportunidade de adquirir a sabedoria com seu banquete de consequências deles. Salomão profetiza que quando experimentarmos todo o horror do caminho que escolhemos, aprenderemos a verdade, que a maneira mais sábia de viver a vida é fazer o que é certo. Deus nos diz em sua palavra que certa coisa é correta porque nos ama. Deus quer que façamos o que é certo e o que Ele sabe que no final trará consequências boas para nós. Quando Deus diz não para determinada coisa, não é porque Ele é sádico e está tentando nos fazer infelizes. Deus nos alerta a respeito do que é errado porque nos ama. Deus sabe que as consequências de um erro, no final, nos levarão a um banquete de consequências amargo. Deus quer nos livrar de todo esse horror de consequências. Por isso, logo no início, Salomão nos diz que o propósito dele ao escrever o livro de Provérbios é que aprendamos que a maneira mais sábia de viver a vida é fazer o que é certo. O texto de Provérbios, capítulo 5, versículos 15 a 19, é dirigido ao jovem alertando a respeito de algumas tentações que enfrentará, principalmente a da mulher sedutora. É claro que essa é uma rua de duas mãos. Também existe o homem sedutor, e a mulher precisa estar preparada para isso. Aparentemente, o livro de Provérbios é dirigido ao jovem casado. O que Salomão está dizendo nestes 5 versículos pode ser resumido assim:
A melhor defesa contra uma mulher sedutora é um bom ataque. A melhor proteção contra as tentações do adultério é ter um bom casamento. No capítulo 5, versículos 15 a 19, Salomão diz que você deve estar constantemente seduzido pelo amor de uma mulher. Então, quando você sair e for confrontado com as tentações de uma mulher sedutora, não estará vulnerável porque suas necessidades sexuais estão satisfeitas. Esse é um ótimo conselho. Salomão adverte os jovens a respeito das prostitutas e das mulheres adúlteras. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede a si mesmo se destrói, pois a prostituta é uma cova profunda e a mulher pervertida é um poço estreito. Os provérbios são princípios de sabedoria que nem sempre estão relacionados. Uma boa maneira de estudar o livro de provérbios é fazer algumas colunas em um papel. Em cada coluna coloque um título: lar, casamento, relacionamento com os filhos, finanças, mulheres e outros. Quando você encontrar um provérbio sobre um desses assuntos, coloque-o na respectiva coluna. Você estará estudando o livro de provérbios por tópicos. Essa é uma boa maneira de estudá-lo, porque quando você junta todos os provérbios de um determinado assunto, vê que o livro de provérbios trata de cada tópico de uma maneira profunda e completa. Por exemplo, se você estudar todos os provérbios sobre educação de filhos, tirará um ótimo estudo ou pregação sobre esse assunto. Atente para este provérbio sobre autodisciplina. Diz assim, observe a formiga preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita, ajunta o seu alimento. Autodisciplina e iniciativa são a mensagem desse provérbio. Salomão diz que você pode aprender sobre autodisciplina com uma formiga. Quando você vai para a faculdade, tem que aprender a ter iniciativa, a ser disciplinado. Bom, nós temos que interromper agora o nosso estudo, mas vamos continuar no próximo programa. Até lá, então. Bem-vindo a mais uma aula do Encontro com a Palavra. Este é um estudo da Bíblia e até agora já chegamos no livro de sabedoria, de provérbios. Em nosso último estudo, refletimos sobre várias joias de sabedoria do livro de provérbios. Bem-vindo a mais um programa Encontro com a Palavra. Este é um estudo da Bíblia e até agora já chegamos ao livro de sabedoria de provérbios. Não temos tempo para ver todos os provérbios, mas sei que você se sentirá despertado para descobrir mais dessas preciosidades de sabedoria sozinho. Outro provérbio importante do livro de provérbios está no capítulo 11, versículos 24 e 25. Diz assim: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Jesus tem um ensinamento semelhante a esse. Quem acha sua vida, a perderá, e quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. De acordo com Jesus, se você realmente quiser encontrar sua vida, deve perdê-la, dá-la, sacrificá-la para Deus e para os outros. Parece que isso exatamente Salomão está tentando dizer nesse provérbio. E ele pode ser aplicado nas igrejas e também em nossas vidas e em nossos relacionamentos. Uma vez ouvi uma mensagem do pastor, o Dr. R.W. Stott, um ministro anglicano inglês, capelão da rainha da Inglaterra. O título do sermão era A Igreja do Avesso. O Dr. Stott disse que a maioria das igrejas é como um grupo de pessoas sentadas em um círculo de cadeiras, todas voltadas para dentro do círculo. A única coisa em que pensam é no fato que farão umas pelas outras. O que elas precisam fazer é virar suas cadeiras, ficarem de costas umas para as outras, olhar para fora e entender que a igreja existe para ajudar os de fora. Essa mensagem é muito profunda e verdadeira.
E eu, como pastor há 43 anos, creio com todas as minhas forças que realmente a igreja é uma instituição para benefício dos que não são seus membros, daqueles que não são crentes. As igrejas devem existir para benefício dos não crentes, e não para crescer internamente. As igrejas que têm esse tipo de visão são as mais abençoadas por Deus. Elas estão desenvolvendo-se porque, à medida que dão esse alívio espiritual, as pessoas de fora também são abençoadas. Gostaria de destacar alguns pontos comuns em vários provérbios do livro de Provérbios. Ouça esse. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Eu já aconselhei pessoas que passaram meses e até anos em depressão. Depois que se recuperaram, perguntei a elas o que dava mais resultados enquanto estavam deprimidas. Elas disseram que era uma palavra boa, de ânimo. Alguém passando o braço pelo ombro delas e dizendo: "Você vai superar tudo isso, você vai melhorar, vai ficar tudo bem." É como o provérbio que diz: uma palavra bondosa anima. Anos atrás ouvi alguém dizer que há diferentes tipos de pessoas no mundo. Primeiro há aquelas pessoas, vamos ver no que dá. Depois tem a pessoa que faz e acontece. E tem a pessoa que nem sabe qual é o dia hoje. Eu decidi que seria uma pessoa, vamos ver no que dá. Um dia eu estava liderando um grupo de homens em um café da manhã e eu disse: "Olha, eu sou o tipo de pessoa, vamos ver no que dá, que não faz planos e nunca sei o que o Senhor vai fazer. Não posso dizer para que lado o vento vai soprar." No dia seguinte, durante meu momento de meditação na Bíblia, eu li o seguinte provérbio: "Todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez." Eu fui atingido em cheio por esse provérbio. De acordo com ele, uma pessoa espiritual faz planos. Faz planos, sim. Precisamos planejar as coisas. Você pede a liderança de Deus, sabendo que um homem põe e Deus dispõe. Muitos estudiosos acham que o livro de Provérbios é baseado na vida de um jovem. Primeiro porque os conselhos são dados quando ele ainda está na casa de seus pais. Depois porque, à medida que ele amadurece, os provérbios estão relacionados à pressão do grupo de amigos e, finalmente, ao seu casamento, ao seu papel de marido e pai. Muitas pessoas acham que esse é o padrão do livro de Provérbios. Há muitos provérbios sobre a educação de filhos. Muitos deles dizem que se você não disciplinar seu filho, estará mostrando que não o ama. Porque se você ama seu filho, você exerce autoridade sobre ele, você o disciplina. Há vários provérbios sobre esse assunto. Se você estiver estudando este livro com aquele sistema de colunas que eu sugeri, acrescente mais essa coluna. Coloque lá: disciplina de filhos. O justo come até satisfazer o apetite, mas os ímpios permanecem famintos. Esse provérbio pode incomodar muita gente. Ele levanta uma dúvida intrigante. Por que as pessoas comem? Essa é uma boa pergunta. A maioria das pessoas come para se sustentar, mas muitos de nós não param por aí. Comemos porque a comida tem ótimo sabor, porque estamos com fome, porque estamos ansiosos, com raiva, deprimidos ou sozinhos. Há várias razões por que comemos. Se aplicássemos esse provérbio em nossa vida, comer até satisfazer o apetite, nos pouparíamos de vários problemas de saúde. Os ímpios permanecem famintos. Esse tipo de pessoa só pensa em comer. Quando termina o café da manhã, já está pensando no que vai comer no almoço. Quando acaba o almoço, já está pensando no que vai comer no jantar. Um pouco de sabedoria. Vamos lá. Onde não há bois, o celeiro fica vazio. Mas da força do boi vem a grande colheita. Mais um provérbio muito sábio. Se você tem um celeiro vazio, não tem nada para limpar, mas também não vai ganhar dinheiro com ele. Para ganhar dinheiro, você tem que estar disposto a limpar, a investir seu dinheiro e tempo. Ouça mais essa dose de sabedoria. Até o insensato passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Em outras palavras, poderíamos dizer: se você não falar muito, as pessoas vão achar que você é esperto.
mas se você abrir a boca, elas não terão dúvida alguma. Mas uma joia de sabedoria. O coração do que tem discernimento adquire conhecimento. Os ouvidos dos sábios saem à sua procura. Dizem que um fanático é um orador surdo, porque nunca ouve o que as outras pessoas estão tentando lhe dizer. O fanático diz: não me confunda, já tenho minha opinião. Uma vez uma senhora me disse: pastor, não confunda minha cabeça com esses versículos da Bíblia, eu já tenho minha opinião formada. A pessoa inteligente está sempre aberta para a verdade, especialmente a verdade que está na palavra de Deus. No capítulo 20, versículo 24, nós lemos: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como poderia alguém discernir o seu próprio caminho? Esse provérbio é muito profundo. No livro de Isaías, Deus declarou algo semelhante. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Pense nisso por um minuto. Se queremos o caminho de Deus e sua vontade, se estamos tentando seguir a vontade e o caminho dele, por que queremos saber para onde estamos indo? Deus nos avisa logo de início que ele não pensa como nós e que não gosta do que gostamos. Portanto, o homem que está seguindo no caminho de Deus pode esperar dias em que terá que andar pela fé, porque não entenderá o caminho que está tomando. Certas pessoas são cheias de desculpas. O preguiçoso diz: há um leão lá fora, serei morto na rua. Esse provérbio tem a ver com o racionalismo paranoico, ou com as desculpas que as pessoas arrumam para não progredirem e para não fazerem nada na vida. Tem um leão na rua que vai me devorar. Não tem leão nenhum na rua. Nada. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se. Uma vez ouvi um professor dizer que o teste que realmente prova nosso caráter é saber o que nos faz parar. Esse provérbio sugere que se você realmente for uma pessoa de Deus, poderá passar por calamidade e ser derrubado 7 vezes, mas voltará a se levantar. O teste máximo para nós é aquele que mostra o que nos faz parar. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. O cúmplice do ladrão odeia a si mesmo, posto sob juramento, não ousa testemunhar. Esses 2 provérbios falam da autoimagem. O que você pensa sobre você mesmo é muito importante. Dizem que uma das maneiras de descobrir o que você acha de você mesmo é observar com quem você se associa. Por exemplo, quando você escolhe uma companheira para se casar, ou se compromete com alguém, provavelmente é alguém com quem você se identifica muito. Se você tem um conceito de si mesmo elevado, você provavelmente escolherá alguém que considere do mesmo nível. É por isso que o casamento entre adolescentes geralmente não dá certo. Um adolescente pode ter uma baixa autoestima e se casa com alguém que se equipara a esta autoimagem. 10 anos mais tarde, eles descobrem que não são tão ruins assim, mas acabam com alguém que não tem nada a ver com eles. Na maioria das vezes, esse casamento acaba em divórcio. Esse é um dos tipos de verdade que o autor de Provérbios queria comunicar quando nos disse que as pessoas com quem nos associamos refletem nossa autoimagem. Como o arqueiro que atira ao acaso, assim é quem contrata o tolo ou o primeiro que passa. Muitas vezes é melhor ter um funcionário sem todos os diplomas do mundo, mas leal e fiel. Isso é melhor do que ter um senhor sabe-tudo trabalhando para você, que tenta tomar o seu negócio. Você percebe, com esses provérbios, que a gente encontra joias de sabedoria nesse livro. O livro de Provérbios. Provérbios são ditados sábios, joias de sabedoria. Lembre-se que o objetivo de Salomão com esses provérbios foi fazer com que o sábio se tornasse líder, o simples se tornasse sábio, e que as pessoas aprendessem a viver e a enfrentar as várias circunstâncias da vida. As palavras coração, espírito e alma são mencionadas cerca de 70 vezes no livro. Temos que ficar por aqui hoje, hein? Nos acompanhe.
no próximo programa. Até lá.